Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Física para concursos e vestibulares. O objetivo deste canal é estudar física utilizando questões de concursos e vestibulares. Meu nome é Gessé Moreira e serei o seu instrutor. Veja essa questão da Universidade Federal de Goiás que foi enviado por um de nossos inscritos. Obrigado, Michael. O Michael é de Curitiba e pediu para resolvermos essa questão. Em 4 vértices de um pentágono regular são colocadas cargas de mesmo valor mas de sinais alternados conforme a figura. Para ficar melhor a visualização, coloquei aqui, essa positiva, essa negativa, essa outra positiva, negativa e essa carga também é positiva. No quinto e último vértice do pentágono é colocada uma carga de prova positiva. Então, está aqui a carga de prova positiva, que ficará sobre a ação de todas as outras. Qual dos vetores F1, F2, F3 ou F4 representa a resultante da ação ou das ações das cargas mais Q e menos Q sobre QO? Veja essa pequena simulação sobre a lei de Coulomb, ou da lei de atração ou repulsão entre cargas elétricas. A imagem está mostrando duas partículas com cargas de sinais opostos e observe que existe uma força de atração entre elas quando as cargas têm sinal oposto ou repulsão quando tem sinal igual. Agora observe o valor dessa força. Observe que ele aumenta com o aumento de uma das cargas e também aumenta com o valor da outra carga. Ou seja, a força depende das duas cargas. Outro fator que influencia nessa força, tanto de atração ou repulsão, além das cargas, é a distância que separa as duas partículas. Essa é a lei de Coulomb. A força de atração ou repulsão é proporcional às cargas e é inversamente proporcional à distância. Menor distância, maior força, e vice-versa. Como visto pela animação anterior, duas partículas de carga de sinais opostos, elas se atraem, e duas partículas de carga com sinais iguais, elas se repelem, com a força F. Bem, a força F de atração ou de repulsão é descrita pela lei de Coulomb, e matematicamente nós podemos escrevê-la da seguinte forma: quanto maior o produto das cargas, maior a força, como visto anteriormente, e quanto menor a distância que separa centro a centro das cargas, maior também a força. Charles Augustin Coulomb, analisando o estudo das forças elétricas, descobriu que a força ela aumenta com o produto das cargas e ela diminui com o aumento do quadrado da distância. Ou seja, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esse K é uma constante de proporção, chamada de constante da lei de Coulomb. Portanto, nós podemos calcular a força elétrica com a seguinte equação: F é igual a K, QQ, sobre D ao quadrado. Observe que na fórmula as cargas estão em módulo, portanto, tanto faz ser positiva ou negativa, o cálculo será o mesmo. O K é uma constante, chamada constante da lei de Coulomb, ou constante eletrostática. No vácuo, essa constante tem um valor dado por 9 vezes 10 a 9. A unidade é Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, essa é a constante no vácuo. O F é a força eletrostática de atração ou de repulsão entre as cargas, é dado em Newton. O Q1, Q2 ou Qzão, Qzinho são as cargas elétricas, são dadas em Coulomb. E o D é a distância entre as cargas, que é dado em metro. Bem, da força elétrica ou lei de Coulomb, eu posso escrever que F é igual a K, QQ, sobre D ao quadrado, em que o D é a distância e o F é a força de atração ou repulsão. Analisando a fórmula, eu vejo que a força é maior quanto menor for a distância. Outra coisa, carga de sinais opostos se atraem e carga de sinais iguais se repelem. O enunciado pediu a força resultante sobre Q0, então sobre essa carga. Então vamos desenhar sobre essa carga os vetores força de atração ou de repulsão. Então vejamos. Primeiramente eu tenho essa carga que é negativa e aqui é positivo. Então, obviamente, a força será de atração.
Outra coisa que eu percebo é o seguinte, aqui está relativamente próximo. Então, se está próximo, baixa distância, a força é grande. Então, eu vou representar o vetor da seguinte forma. Então, está aqui a força de atração da carga menos Q sobre a carga QO. Agora, observe essa outra carga que está aqui. É positiva e aqui é positivo. Portanto, a força é de repulsão. E ela também está relativamente próximo dessa carga de prova. Então, o vetor também vai ser grande. Baixa distância, grande força. Então, vou representar da seguinte forma. Força de repulsão. Vamos calcular a resultante desses vetores. Então, eu vou traçar um vetor paralelo a este e outro vetor paralelo a este. Método do paralelogramo. Então, vai ficar assim. Traçando o paralelo. Então, partindo desse ponto, eu traço um vetor paralelo a este outro. E desse ponto também eu traço outro paralelo ao outro vetor. Ligando os dois, eu vou ter que a resultante vai estar neste ponto. Agora, vou analisar essa carga negativa aqui, que está longe da carga de prova, e essa outra carga aqui, que também está longe. Observe que essa distância verde aqui é muito maior do que essa distância que foi dada aqui anteriormente. Portanto, se a distância é grande, a força é pequena. E daí eu vou representar os vetores por setas um pouco menores. Positivo com positivo, a força é de repulsão. Portanto, eu vou desenhar assim. Força de repulsão. Essa carga é negativa e essa é positiva. Portanto, a força é de atração. Eu vou desenhar assim. Novamente, fazendo o método paralelogramo, eu vou encontrar o seguinte resultado. Faço, a partir desse vetor, uma linha tracejada paralela a este rosa. Faço, a partir deste vetor, uma linha tracejada paralela com esse vetor verde. O encontro entre eles me dá a resultante. Vou traçar de preto o vetor resultante. Portanto, esse seria o vetor resultante para essas duas forças que eu vou destacar aqui no problema. Então, para esses dois vetores, esse preto é o resultante, e para os outros dois vetores vermelhos, essa foi a resultante. Portanto, eu tenho um vetor vermelho para baixo, que é grande. Está aí o nosso resultante, que corresponde a este vetor. E eu tenho para cima um vetor preto, resultante das duas outras forças. Analisando os dois vetores, que é um para baixo, grande, e um para cima, eu concluo o seguinte. Como eles têm sentidos opostos, eu vou subtrair o maior do menor. Portanto, a resultante desses vetores será um vetor tal que a resultante esteja para baixo. Portanto, analisando as imagens, o vetor que está para baixo é o F4. E dessa forma, a resposta do problema é a letra D. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que você tenha gostado. E te peço, se você gostou, deixa um like aí, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. E se você quiser ver alguma questão resolvida aqui no canal, é só me enviar. Muito obrigado.